Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Tô de volta aqui para o interior das Minas Gerais, depois do evento que aconteceu lá em Porto Alegre. Eu queria agradecer a vocês e pedir desculpas pelos dias que eu fiquei um pouco sumido aqui da live. Tava bem difícil mesmo, muita correria. Com o negócio de eu morar aqui no interior das Minas Gerais, um dia para ir para Belo Horizonte, outro dia para Belo Horizonte, para Porto Alegre, depois, enfim, teve o evento. Na volta eu cheguei ontem e não tinha mais ônibus para voltar para Ponte Nova, acabou que eu tive que dormir em Belo Horizonte, consegui chegar em Ponte Nova hoje só no horário do Léo ao quadrado. Mas enfim, tudo bem, já estou aqui de volta. Aos poucos eu estou montando aqui de volta o estúdio oficial. Ainda não 100%, mas já consegui colocar pelo menos o microfone para melhorar um pouquinho o som. Espero que não tenha dado problema. Deixa eu agradecer vocês que estão participando. E hoje eu não estou conseguindo identificar qual é qual, mas em um dos canais, eu acho que é no canal do Stoppa, eu tenho aqui Fernando Mota Rodrigues. Boa noite, Stoppa. Então os dois canais estão abertos aqui como bate-papo para mim, eu não sei identificar qual que é qual. TV Diário de Alagoas, manda um boa noite, muito obrigado. Judite Ribeiro, manda um boa noite, Léo. Cláudia Lima, boa noite, Léo. Boa noite, Lia Francis. José Paulo dos Santos, boa noite, Stoppa. Boa noite mesmo, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Colocando aqui agora para aparecer. Agora que eu vi que não estão aparecendo é nada. Deixa eu colocar aqui para aparecer automaticamente. Agora vai aparecer. Então deixa eu voltar ali os comentários que estavam antes aqui, que são os primeiros da noite. Eu já li, mas eles não tinham aparecido. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando aí. Muito obrigado mesmo. E deixa eu ver aqui. Boa noite. Acho que sou a primeira, Madalena. Muito obrigado, pessoal, que está participando aqui. Agora também no outro canal, que eu acho que esse segundo canal aqui é o canal Leonardo Stoppa. Francisco Martins Filho. Diana de Castro, manda uma boa noite. Diana de Castro, manda boa noite de novo. Sônia Bendetti. Léo, beijos na linda Luísa. Obrigado, Sônia. E tô vendo aqui que o Chocoprint BR voltou. O Chocoprint BR tinha dado uma sumida. E outro dia eu vi que o Clicério estava participando da live. Eu tô querendo saber cadê o Clicério. Aparece aí, Clicério. Não some não, porque todo mundo estava feliz com sua volta. Então deixa eu liberar aqui os comentários. E as pessoas estão perguntando aqui o que eu achei das manifestações. Olha, pessoal, nós precisamos ter um discernimento, nós precisamos ter bastante inteligência para falar sobre as manifestações. Antes de mais nada, deixa eu pedir a vocês que, por favor, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu no canal do Stoppa e no canal Leonardo Stoppa, eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, se inscrevam, isso é muito importante. Quem estiver assistindo aí e ainda não for inscrito, se inscreva. Quem puder, por favor, compartilhe. Hoje, essa transmissão não está acontecendo no Facebook. Eu vou tentar transmitir no Facebook amanhã, que quem me acompanha há mais tempo sabe, eu estou sintecando aqui o apartamento. Agora já começou a melhorar a situação, porque aquela parte de lixa já acabou, agora está só na parte do Sintec, então já dá para eu voltar montando os equipamentos aqui no estúdio. Então eu imagino que amanhã eu já consigo transmitir no Facebook. Então quem puder, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance, isso faz uma diferença muito grande. Eu vou falar sobre as manifestações de ontem, enquanto isso eu vou deixar aqui os comentários rodando. As pessoas gostam de mandar xingamentos para mim, outras pessoas gostam de mandar mensagens, fiquem à vontade, os comentários estão aí. Me parece que esse é o canal do Stoppa. Olha, antes de falar precisamente sobre uma avaliação do evento do dia 26, é muito importante falar sobre o que significa o dia 26 para cada personagem envolvido no evento. Para o Massa de Manobra, pessoal, o evento tem um significado completamente diferente para aqueles que manobram a massa de manobra. Algumas pessoas acham que estão indo às ruas para dar apoio ao Bolsonaro. Outras pessoas acham que estão indo às ruas para lutar contra a corrupção. Outras pessoas estão indo às ruas para vender bandeiras, outras pessoas estão indo às ruas para curtir o momento. Queira ou não queira, foi uma micareta de domingo. São eventos que acabam substituindo eventos como o Carnaval. O que aconteceu nesse domingo foi uma oportunidade para jovens se encontrarem. É aquela antiga ideia de boate que normalmente
era muito comum no Brasil e hoje não está tão comum como antigamente, pontos de encontro. Por que dá tão certo esse evento mesmo depois de um evidente fracasso do Bolsonaro? Esse evento acaba unindo pessoas e essas pessoas estão procurando algum tipo de entretenimento, estão procurando um momento nas ruas. O que eu estou querendo dizer com isso é que nem todas as pessoas que vão nesses eventos estão indo nesses eventos com a intenção de apoiar Jair Messias Bolsonaro. Existe uma ilusão na cabeça dos fanáticos que o Brasil está indo realmente às ruas para apoiar Bolsonaro. Não. O que fez esse evento ser grande, e olha, um grande que é bem menor que o evento anterior, vamos admitir, a gente não pode menosprezar, foi um evento considerável, mas ele não tem tamanho nenhum se a gente compara com o Ele Sim, por exemplo. Mas o que fez esse evento levar pessoas às ruas é que várias pessoas foram por motivos diferentes. Para imaginar o que é o evento do dia 26, basta a gente pensar num evento festivo qualquer. Vamos imaginar que a Ivete Sangalo fosse tocar na Paulista. É natural que algumas pessoas fossem, e dentre essas pessoas a gente teria fãs da Ivete, a gente teria pessoas indo simplesmente para terem uma oportunidade de encontro. O que eu estou querendo falar é isso mesmo, algumas pessoas indo simplesmente pela possibilidade do acasalamento. Essa técnica foi utilizada de uma forma muito precisa pela campanha do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro foi aos poucos criando momentos para que a juventude tivesse esses eventos de entretenimento. Então, o que a gente viu nas ruas do Brasil ontem? Algumas pessoas protestando contra a corrupção, mas dentro dessas pessoas que estavam protestando contra a corrupção e dando apoio para o Bolsonaro, a maioria delas estava lá pelo oba-oba. É a oportunidade de se encontrar com os amigos, é a oportunidade de aparecer para a menininha, é a oportunidade da menina aparecer para o camarada que está lá bonitinho naquele evento. É um evento micareta, a gente precisa admitir isso. Por que é importante a gente falar isso? É importante porque muitas pessoas acreditam realmente que esses eventos estão recebendo pessoas porque o Bolsonaro tem esse apoio. Não, Bolsonaro não tem esse apoio. O Bolsonaro tem esse evento, que é bem diferente. Agora eu queria mudar um pouquinho, que eu falei que o Bolsonaro tem esse evento, mas será que o Bolsonaro tem realmente esse evento? Eu vou falar sobre isso depois que eu agradecer o superchat do Chocoprint BR, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Chocoprint. Frase do evento que mais me chamou a atenção, aquele que está sentado lá no evento do 247. Obrigado, Chocoprint BR, obrigado a todos vocês que estão participando aqui nos canais. Eu queria pedir vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance, né? Eu fiquei meio sumido esses dias por causa do evento do 247, mas já estou de volta. Então, pessoal, voltando a essa questão da micareta fascista, o que fez esse evento existir? Em primeiro lugar, uma infraestrutura de entretenimento foi colocada à disposição de pessoas para que pessoas fossem curtir essa infraestrutura de entretenimento. Será que todas as pessoas que vão ao baile funk estão lá por causa da música funk? Claro que não. Muitas pessoas que vão ao baile funk vão por causa dos efeitos colaterais do baile funk, em especial os efeitos ligados ao sexo fácil, vamos pensar assim. Será que as pessoas que vão ao show da Ivete, elas realmente gostam da música da Ivete? Muitas, sim. Mas muitas estão indo atrás de outras pessoas. Olha, eu vou lá porque vai ter mulher, eu vou lá porque vai ter rapazinho bonito e assim por diante. Não é assim que funcionam os eventos de acasalamento. O que eu quero chamar a atenção é isso. O Bolsonaro conseguiu, não o Bolsonaro, mas essa campanha por detrás do Bolsonaro, conseguiu criar um substituto do show de axé, um substituto do show de pagode, um substituto do show de rock. Um show de política. E nesse show de política acontece uma coisa que o show de axé, o show de rock e os demais shows nunca deram possibilidade, que é de cada fã se tornar um protagonista. Olha que interessante. Esses eventos, e eu falo em especial nos eventos bolsonaristas, porque os eventos bolsonaristas, eles estão lotados de pessoas que nem acreditam no Bolsonaro, pessoas que estão fazendo personagens para tentarem brilhar junto do Bolsonaro. Tem dado certo, várias pessoas ao redor do Brasil
tem abraçado essa personalidade de gente do mal, gente que luta contra a corrupção, cara fechada, né? Não é assim que funciona o personagem que acompanha o bolsonarismo. O cara faz aquela cara fechada, né? Coloca uma camisa, uma camisa do Brasil escrito com Z, né? Brasil. Coloca uma camisa do Brasil, fecha a cara e sai. É exatamente o que a gente tinha antigamente, só que nos shows musicais. A gente tinha pessoas que chegavam cara fechada, do mal, né? Exatamente isso que tá rolando. Exatamente isso que o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou o aecismo, que veio antes, conseguiu criar no Brasil. É um evento de entretenimento conectado à política. Isso é importante porque a esquerda não conseguiu perceber isso. Talvez as pessoas da esquerda acreditem realmente que nós estamos aquele monte de gente que está indo nesses eventos realmente está indo porque gosta do Bolsonaro. Não. Tem muita gente ali que gosta de si próprio e quer aproveitar a onda Bolsonaro para tentar ficar famosinho. Aqui em Ponte Nova, em especial, tem um colega que eu conheço há muito tempo, quem é de Ponte Nova sabe de quem eu estou falando. O cara nunca teve personalidade política nenhuma, nunca. Aí de uma hora para outra, sempre tentou fazer sucesso de alguma forma ou de outra, né? Sempre tentou aparecer, fazia postagens no Facebook, tentou ser empresário, tentou tudo, tudo dava errado. Aí de uma hora para outra ele tentou ser o carro-chefe da campanha Bolsonaro aqui, em Ponte Nova. Também deu errado, não conseguiu ficar famoso não. Mas ele tentou. A gente via que não tinha nada de Bolsonaro no cara. Era só uma tentativa de ficar famosinho. O cara queria ficar famosinho, queria aproveitar a oportunidade de Bolsonaro. Assim tem muitos nas ruas com nessa mesma direção, querendo aproveitar o oba-oba. E o Bolsonaro, o bolsonarismo sabe disso. Eles sabem que tem várias pessoas que estão indo nesses eventos porque elas querem ter a oportunidade de serem o centro das atenções, de serem as opressoras, de serem, no final das contas, o rapazinho pegador que pega as meninas eleitoras do Bolsonaro, etc. E tal. Isso tem funcionado. Dentre as pessoas que eu tenho pesquisado com essa personalidade, e uma coisa que vale até a pena vocês pesquisarem, aquelas pessoas que estão mais empenhadas nas campanhas de defesa do Bolsonaro, as mais empenhadas. Observem o histórico dessas pessoas. Eu conheci um rapaz de Londres, que é o Alan. Ele se empolgou com essa questão aí de me xingar e também apoiar o Bolsonaro. Esse Alan, eu fui prestar atenção no histórico do Alan. O Alan é uma história de fracasso. Não de fracasso como pessoa, de fracasso na vida, mas de fracasso nos sonhos. O Alan sonhava em fazer sucesso no YouTube e os vídeos dele não passavam de 50 visualizações. Aí ele parou de colocar vídeos com ele, começou a colocar vídeos no canal dele com outras pessoas e esses vídeos bombam. Mas toda vez que ele coloca a cara dele, ninguém assiste. Ele é um fracasso. E como ele é um fracasso, a única oportunidade que ele achou para de repente fazer um pouquinho de sucesso foi abraçar o bolsonarismo, principalmente que o bolsonarismo é radical, é contra a própria raça dele e assim por diante. É importante a gente chegar a essa conclusão, a esse posicionamento, para a gente entender o que está levando as pessoas às ruas para se manifestarem em eventos como o evento de ontem. Deixa eu agradecer vocês que estão participando, deixa eu pedir para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance, isso faz uma diferença muito grande, isso é muito importante mesmo. E compartilhem no Facebook, compartilhem também nos grupos de WhatsApp e Twitter. Hoje eu não estou conseguindo transmitir no Facebook, vou tentar transmitir amanhã, então hoje eu peço para vocês que, por favor, compartilhem no Facebook e no Twitter para ajudar aí no aumento do alcance. Então, pessoal, dando sequência a esse evento do dia 26, né, dando sequência, agora eu queria falar com vocês sobre a parte que mais precisa ser levada em conta, principalmente quando a gente vai conversar com o eleitor do Bolsonaro a respeito de qual a expectativa dele sobre o evento do dia 26. Porque, olha, se você chega para o eleitor do Bolsonaro e fala com o eleitor do Bolsonaro sobre o caso Queiroz, olha, é contraditório você ir para as ruas apoiar o Bolsonaro contra a corrupção e não falar do caso Queiroz. Ele não tá nem aí. Ele vai pela micareta. Não é pela corrupção, é pela micareta. É um evento no qual eles se identificam. A gente somos radical, a gente somos eleitor do Bolsonaro, a gente somos de direita, né? Eles se identificam dessa forma e aí eles são gente ruim. Se identificam assim. Eles não se incomodam com o caso Queiroz,
eles não se incomodam com o caso Michek, eles não se incomodam com a morte da Marielle. Eles são radicaizinhos. O negócio deles é participar da micareta, ter uma oportunidade de ficarem no evento. A oportunidade deles, a vontade deles é essa. A gente quer ficar no evento, a gente quer curtir no evento, a gente quer ser feliz nesses eventos, nessas micaretas, e aí nós vamos, né, para a dança do acasalamento nesses eventos. Só que uma coisa é muito importante. Isso é muito perigoso. Por quê? Parem para pensar agora na outra parte do evento. Quando a gente pensa na população que vai, a gente sabe que tem ali 10% de radicaizinhos que realmente acreditam naquilo que estão fazendo, 90% estão curtindo o momento. Não, estou aqui entre o povo da direita, que menina bonita, rapaz bonito, etc. Né? Isso é o 90% do evento. Mas uma coisa é certa. Esse evento ele é criado por alguém para manobrar essa massa, esse cardume. Esse evento ele é criado por alguém para manobrar esse cardume numa direção. E aí que entra a parte mais perigosa, perigosa mesmo. Vejam bem, um evento desse, que para o cardume que participou, é simplesmente uma oportunidade de ver menina bonita, de ver rapaz bonito, né, de curtir um final de semana, né, uma curtição de domingo. Para quem está trabalhando pela reforma da Previdência, é um prato cheio. Aí entra a parte mais cruel de tudo isso. Por quê? As pessoas que estão trabalhando pela reforma da Previdência, e hoje a reforma da Previdência está comprando praticamente toda a imprensa, elas divulgam esses eventos não como luta contra a corrupção, não como uma micareta, não como apoio ao Bolsonaro e nem é contra o STF ou contra o Parlamento brasileiro, o Congresso. Não, o evento, nas palavras da maioria da imprensa, é um evento pelas reformas. Olhem bem, a massa de manobra sai de casa achando que vai lutar contra a corrupção. A massa de manobra sai de casa achando que vai pegar a menininha bonita, vai pegar o rapazinho bonito. A massa de manobra sai de casa por diversos motivos. Alguém põe dinheiro para esse evento acontecer. Alguém põe trio elétrico na rua. Alguém manda imprimir bandeiras. Alguém manda imprimir faixas e cartazes. Esse alguém tem algum interesse. O interesse desse alguém é a reforma da Previdência. Aí sai de casa o bobo, o otário, achando que vai curtir de opressor e vai lutar contra a própria aposentadoria. Isso é o retrato do imbecil brasileiro, do tão importante idiota útil, a massa de manobra, o cardume. Fala comigo, Luísa. Pessoal, eu queria agradecer aqui, eu queria agradecer de coração os presentes que eu ganhei em Porto Alegre, e hoje eu quero agradecer em especial os presentes da Luísa. Eu queria agradecer primeiro o presente que eu ganhei da família Vidal para a Luísa, que eu achei muito bonitinho. Esse bonequinho aqui, a Jennifer achou muito legal. Que ela já pegou de uma vez e já foi mordendo. Ela já pegou e já foi mordendo. Calma, Luísa. A Luísa hoje ela tá chatinha porque ela tomou vacina. Aí ela tá toda ela tá, sensível. Tipo, não encosta na minha perninha. Tadinha, pega aqui. Ela vai chorar. Não chora não, Luísa. E eu queria agradecer também a Almeri. Já tá até no Instagram que a Almeri fez para a Luísa visitar a casa das vovós. Muito obrigado, Almeri. Muito obrigado, pessoal, que me recebeu com muito carinho em Porto Alegre. Muito obrigado pelos presentes. Eu queria agradecer também a família Vidal pelo livro. Eu não estou com ele aqui nesse momento, que eu faço questão de primeiro agradecer os presentes para a Luísa. Mas você viu, Luísa, que você ganhou para visitar? Afro, tá vendo? E ganhou a faixa afro também da família Vidal. E eu queria até comentar que quando a pessoa que me recebeu por 4 anos na Inglaterra, ele é nigeriano. E eu fui com ele para a Nigéria algumas vezes. E eu tenho aquelas roupas nigerianas lá. Eu e a Jennifer temos aquelas roupas originais nigerianas. Então, muito obrigado à Almeri, muito obrigado à família Vidal e muito obrigado também à organização que fez o evento acontecer em Porto Alegre. Eu ganhei também um presente da organização. Então, abração para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Deixa eu trazer aqui. E a Sandra Nascimento. Cadê a caixa postal, Léo? Quero mandar nosso lindo artesanato para a Lu. Tá vendo, Jennifer? Cadê a caixa postal? Não
Tem que fazer. Nós vamos fazer, pessoal. Desculpa. Deixa eu agradecer aqui. E Alda Cercato falando, Leonardo, e teve gente que recebeu para participar. Né? Falando dessa questão das micaretas, pessoal, como funciona? Né? Eu quero passar para vocês mais informações a respeito das micaretas do tipo da de ontem. Porque existe uma diferença muito grande quando existe uma intenção de defesa de algo que é público para o povo. Qual que é a diferença básica, né? Se a reforma da Previdência passa, muitos bancos vão ficar bem mais ricos que já estão. A estimativa é que os bancos ganhem R$1 trilhão, por isso que eles falam que o Guedes é o ministro do trilhão. Nesse caso, tem dinheiro para todo lado. Tem dinheiro, obviamente, para conquistar autoridades, dinheiro para comprar autoridades para que elas apareçam, tem dinheiro para comprar artistas para que eles apareçam, tem dinheiro para imprimir faixa, tem dinheiro para absolutamente tudo. Isso porque o que está em jogo é o dinheiro de todo brasileiro entrando nos bancos aí para ser, entre aspas, poupado, né? Lembrando que contam que das 14 empresas, parece que das 12 empresas de previdência privada do Chile, 10 quebraram. Então, enfim, nós estamos numa situação que os bancos podem simplesmente decretar falência no momento para fugir com o dinheiro da Previdência, depois que ela for realmente migrada para a Previdência privada. Muito obrigado, Robson Almeida. Queria agradecer aqui o Robson Almeida pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Obrigado de coração, Robson. Então, voltando, né, aqui ao raciocínio, nós temos essa situação da micareta fascista, dentro da qual um grupo paga pessoas, paga infraestrutura, paga trio elétrico. Não imaginem que operadores de som, operadores de trio elétrico, as pessoas não vão de graça. Por exemplo, dancinha do impeachment. Quem acha que a dancinha do impeachment surgiu do nada, de nacionalistas, né, de coração aberto, que se uniram do nada? Não, a pessoa tem que ser muito idiota para imaginar que um grupo de pessoas surgiu do nada, todas elas dançando de uma forma bem coreografada, todas elas pintadas. Não, gente, não surge do nada, não. Isso gasta coreógrafo, gasta maquiador, gasta toda uma infraestrutura de produção. Aquela dancinha do impeachment, eu posso dizer para vocês que ela partiu de R$150 mil para cima para fazer a dancinha do impeachment. Os dançarinos da dancinha do impeachment, obviamente não foram nacionalistas de bom coração, não. Foram dançarinos contratados. É assim que funcionam essas dancinhas feitas pelo aecismo, pelo bolsonarismo, para fazerem aí essa impressão popular de que o povo quer isso, o povo quer aquilo. A dancinha do Bolsonaro, né? Quem acha que aquele povo que estava cantando o Bolsonaro lá realmente surgiu do nada, todo mundo cantando Bolsonaro, uma câmera viajando? Não, é muito dinheiro que tá ali, ó. Eu acho que o dinheiro da campanha do Bolsonaro toda, que foi declarada, ela não é o preço da dancinha do Bolsonaro, porque isso fica caro. É por isso que tem caixa 2, porque isso fica muito caro. Os marqueteiros são caros. As produtoras são caras. Deixa eu agradecer aqui o Odair dos Reis. Se a Previdência está falida, que sentido tem e qual o interesse dos bancos querer tanto ter algo falido para eles, né? São coisas que eu fico tentando entender por que o bolsonarista não consegue perceber, né, Odair? Olha, essa Previdência é tão ruim assim, por que os bancos querem tanto essa Previdência, né? Se a Previdência está falida, né, por que tem essa luta toda aí? Agora, sabe qual é a pergunta que eu faço para vocês, gente? Olha, coisa básica. O que justifica políticos estarem preocupados com o caixa do governo? Eu falo isso porque é muito contraditório, né? A gente imaginar que algum político estaria preocupado com o que vai acontecer com o Brasil daqui 10 anos, 20 anos. Não, o político está preocupado se ele vai ser reeleito e quanto que ele vai colocar no bolso, só isso. Imaginar que os políticos estão preocupados com a Previdência quebrar daqui a uns anos, isso é a maior ilusão do mundo. Quem cai nisso, né? Quem repete essa retórica, não,
Se não fizer essa reforma agora, daqui tantos anos, deixa de ser idiota, cara. Onde que um político vai estar preocupado com o que vai acontecer com o caixa do governo federal daqui 20 anos? Deixa de ser otário. Uma coisa é certa, daqui 20 anos o dinheiro que estava indo para o caixa do governo vai, obviamente, estar indo para o caixa de algum banco privado. Deixa eu agradecer aqui também. Clarice Henneman. Léo, acompanhei todo o evento na minha cidade natal, Porto Alegre. Moro em Joinville. Amei ver meus conterrâneos na luta. Obrigado, Clarice Hannerman. Deve estar falando dos... Você está falando do evento do 247 ou você está falando da micareta fascista? Eu estava em Porto Alegre no momento da micareta fascista e um amigo foi e me chamou e falou assim, olha, vamos passar por ali que dá para você ver o que está acontecendo, mais ou menos. Eu passei, tinha lá, né, alguns micaretoides lá, aí eu passei pelo barraqueiro que estava vendendo bandeira, né? Lógico, o cara tá vendendo bandeira, ele vende bandeira ali, vende bandeira no evento do dia 30, vende bandeira em todos os dias, o cara tá ali vendendo o bandeira, pronto. Aí o cara tá lá vendendo bandeira e falou, ô companheiro, tem bandeira dos Estados Unidos aí não, né? Porque é a micareta, né? O cara tava vendendo camisa do Brasil escrito com Z. Não, lá na micareta de Porto Alegre, tinha barraca vendendo camisa do Brasil com Brasil escrito com Z, só para ver que nós, a gente somos realmente cult, que a gente somos inteligente, né? Que a gente somos importante, que nosso país escreve agora em inglês. Né? Mais ou menos isso aí, o ponto de vista dos caras que vão participar da micareta fascista. Deixa eu trazer para vocês uma notícia que eu considero importante, que é essa aqui, ó. Justiça reconhece que Fernando Bittar é o dono do sítio de Atibaia e o autoriza a vendê-lo. O argumento da justiça para condenar o Lula é que o Lula teria se beneficiado e tal, mesmo não sendo o proprietário. Mas qual que é a justificativa de o Lula se beneficiar em uma propriedade de outra pessoa? É muito comum, pelo menos aqui na região de Ponte Nova, é muito comum um amigo emprestar um sítio para outro amigo e passar um final de semana. Eu não falo isso da boca para fora, eu falo porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com amigos, já aconteceu com muita gente, né? Quem é do interior de Minas sabe que tem uma coisa muito semelhante, que é o tal da casa de praia. Um tem uma casa de praia, o amigo vai, pega, passa o final de semana na casa de praia. Normalmente o camarada paga um pouquinho para ajudar nas despesas, né? Aí o cara passa um final de semana na casa de praia e vai dar R$200 para ajudar nas despesas. Eu acho bem difícil um camarada emprestar um sítio pro Lula passar um final de semana e depois falar assim, ô Lula, dá R$200 aí para ajudar na luz, né? Não é muito normal uma coisa dessa, principalmente no nível um pouco mais alto da esfera social. O detalhe é que, assim, a parte contraditória é que mesmo que admitam que o Lula tenha recebido qualquer benefício nesse imóvel, se o imóvel não está em nome do Lula, o benefício foi para o dono do imóvel, que significa que quem tinha que estar condenado é o Fernando Bittar e não o Lula. Mas por que mantém a condenação sobre o ex-presidente Lula? É porque a gente vive uma situação dentro da qual o Lula é talvez o maior obstáculo à reforma da Previdência, o Lula é talvez o maior obstáculo à privatização de tudo que o Brasil tem. Então, a finalidade de insistir na ideia de que o Lula é dono de triplex, Lula é dono de sítio, Lula é dono do mundo todo, né? É essa. O que o Lula pode fazer com o interesse dos poderosos? Hoje eu tô até sem mesa aqui. Deixa eu ver se esse copinho fica aqui. Fica. Aqui ele fica. Não cai não. Ali tá muito longe. Pega pra mim o controlinho ali, Jennifer. Hoje eu tô só com aquele suporte de pasta de música e o computadorzinho em cima do suporte de pasta de música, porque eu ainda não consegui ligar tudo, não. Então deixa eu... E
E o interessante é isso aqui, deixa eu ler a notícia para vocês. Após o parecer favorável do Ministério Público Federal, a Justiça Federal reconheceu nesta segunda-feira que o empresário Fernando Bittar é o dono formal do sítio de Atibaia e está autorizado a vendê-lo na Lava Jato. O ex-presidente Lula foi considerado o dono de fato do sítio e é condenado, por isso, a 12 anos e 11 meses de prisão. A parte mais engraçada é essa, né? A Justiça reconhece que o Fernando Bittar é o dono de direito e condena o Lula por ser o dono de fato. Mas se o Lula está condenado por ser o dono de fato, a Justiça Federal tinha que permitir a desapropriação do imóvel. Agora, vocês já imaginaram se a Justiça permite a desapropriação de todos os imóveis que foram visitados pelo ex-presidente Lula? É um risco muito grande. Já pensou se durante... Não, imagine você, se o ex-presidente Lula visitou sua casa nas últimas campanhas eleitorais. Isso é uma coisa realmente perigosa, porque corre o risco da sua casa ser desapropriada e o Lula ser condenado por ser dono da sua casa. Isso parece bizarro, mas infelizmente acontece. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram durante o tempo que eu estava lendo isso aqui, que hoje eu estou só com o monitor, mas agora eu consigo ver aqui. Então, muito obrigado, Clarice Hennerman. Ela fala, eu estava falando do evento do 247. Isso, obrigado, Clarice. Eu imaginei que você falou dos... Muito bom ver os conterrâneos na luta, né? Muito obrigado, especialista federal. Bolsominions acham que pensam e quando pensam vão pra rua vestidos de jogador da CBF, pensando que é bonito ser feio, apoiando sua própria desgraça. Eu tô tentando entender o que é que passa na cabeça do Bolsominion, né? Que ele tem que... Até nisso, né, gente? Porque uma camisa da seleção é uma coisa que é mais para classe média, uma camisa um pouco cara, né? Então até nisso aí. E muito obrigado, Elizabeth Oliveira. Moro condenou o Lula pela reforma do sítio, né? No caso aí foi a Gabriela, né? A Moura, né? Ela, não vejo ela como uma juíza com personalidade, porque ela só copiou a sentença do Moro. E Lindalva Pinheiro, é difícil acreditar que há trabalhador defendendo a reforma da Previdência. Aí, Lindalva, eu falo que existe uma falha muito grande. Primeiro, obviamente, na percepção do trabalhador. A gente precisa concordar que o trabalhador está com uma percepção muito errada a respeito da vida, né? A respeito de como que tem que ser as coisas. Mas a gente precisa concordar que existe um trabalho muito forte também de espiral do silêncio. Eu tenho falado muito esse nome porque eu considero muito importante a gente trabalhar a cabeça das pessoas para entenderem que isso está acontecendo. Espiral do silêncio trabalha da seguinte maneira: você tem medo de falar uma coisa e o resto das pessoas ao seu redor não pensarem da mesma forma e por isso aquelas pessoas podem te reprovar por isso. Por que é importante falar sobre a espiral do silêncio, Lindalva? Porque é essa espiral do silêncio que está realmente fazendo com que muitas pessoas não tenham coragem de abandonar o bolsonarismo. Olha, muitos evangélicos têm medo de se manifestar contra o bolsonarismo porque o bolsonarismo tem realmente imperado nas igrejas. E o cara, às vezes toda a igreja já está contra o bolsonarismo, mas ela pensa, não, eu não vou... A pessoa pensa, não vou me manifestar, né? Porque o pastor é contra isso. E todo mundo vai pensando da mesma forma, ninguém se manifesta. Uma coisa que a gente precisa admitir que tem acontecido com muitas pessoas é que elas estão pensando assim, se eu for contra qualquer ideia do Bolsonaro, eu estou sendo petista. E por isso muitas pessoas estão sendo conduzidas como massa de manobra. O cara não concorda com a reforma da Previdência, mas ele é obrigado a apoiar porque o Bolsonaro apoia. E aí eu falo com vocês a parte mais interessante. No início, o Bolsonaro era contra a reforma da Previdência e o Bolsonaro, ele mudou de ideia depois do caso Queiroz. Eu tenho certeza que eles usaram o caso Queiroz para chantagear o Bolsonaro para ele se manifestar a favor da reforma da Previdência. Então, o próprio Bolsonaro é contra a reforma da Previdência no seu íntimo. Ele está sendo chantageado para ser a favor da reforma da Previdência. E o que significa? Significa que o evento de ontem nem foi para o Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia de como o povo é massa de manobra, o evento de ontem foi um evento que foi criado
para conduzir o povo no sentido de apoiar a reforma da Previdência, mas o próprio Bolsonaro era contra a reforma da Previdência. Ele até ficou a favor da reforma da Previdência, mas depois que botaram uma coleira no pescoço dele. S-News 7. Léo, acho que o Bozo está mais preso que o Lula. Ele é presidente, mas não pode dar entrevista para a Globo, não pode ir na Igreja Católica e por aí vai. Realmente o Bolsonaro só tem fechado muito as portas, né? Ele tem ficado cada vez mais isolado, a coisa tem ficado cada vez mais difícil para o Bozo. E, bom, eu não consigo entender o que pode ser o resultado final, mas normalmente, quando uma pessoa vai acumulando muita informação assim, ela acaba, né, virando aí queima de arquivo, o que pode significar que os familiares, o Bozo e seus filhos, eles correm risco, gente. Correm risco porque eles sabem coisa demais. Deixa eu agradecer aqui, José Benedito da Silva. Léo, menos de 1% dos bolsominions foram às ruas ontem e mesmo assim tiveram que fazer lotação e doar bandeirinha e faixas para mostrar movimento. Divulga aí, Léo, dia 30 vai ser maior. Exatamente, pessoal, muito importante que realmente o povo participe das manifestações no dia 30, porque as manifestações são a favor do povo. Isso aqui é o mais importante. Não são manifestações a favor de banqueiros, são manifestações a favor da maioria da população. Se a maioria da população brasileira fosse de banqueiros, né, tudo bem, o evento de ontem poderia ter sido para a maioria da população, mas não é o caso. O evento de ontem foi contra a maioria da população e a favor de banqueiros. E o José Benedito ele fala uma coisa que é importante, menos de 1% dos bolsominions foram às ruas ontem. Então, vamos cair na real. Assim, é muito, mas muito menos que 1% mesmo. E isso mostra pra gente que a estupidez ela tá realmente abandonando o povo brasileiro. O povo brasileiro está ficando cada vez mais livre da imbecilidade e da estupidez. Muito obrigado, José Benedito da Silva, pela participação aqui, pelo superchat. Léo, você vê esperança na liberdade do Lula? Eu só vejo possibilidade na liberdade do Lula a partir de movimento popular. E eu só vejo possibilidade do movimento popular a partir da conscientização do povo. Então, Elizabeth Bastos, boa noite, Léo e todos os presentes. Boa noite, Elizabeth. Com a reforma da Previdência, os aposentados e os que estão aposentando vão ficar sem seu salário do INSS, pois, passando todas as contribuições para o privado, ninguém vai contribuir com a Previdência. Antônio Gilberto fala uma coisa aqui que é muito importante. Olha, a gente vive uma situação que, às vezes, as pessoas que já aposentaram, elas se sentem muito confortáveis, né? Que elas pensam assim, olha, eu já me aposentei. Mas a gente está no início da destruição do sistema previdenciário. A gente está no início da destruição do sistema previdenciário porque, olha, nesse primeiro momento a gente tem a reforma, depois a gente tem a percepção por parte da população de que não vale a pena pagar porque você nunca vai aposentar. Então, no segundo momento, a gente tem a retirada da previdência convencional, da previdência pública, e só vai persistir a previdência privada. E a pergunta básica é, e as pessoas que se aposentaram pela previdência pública? Como é que vão pagar a aposentadoria dessas pessoas? Lógico que existem formas, sim, de responder essa pergunta, como o Estado vai pagar com outro caixa. Mas, da mesma forma, a gente pode concordar que existe a possibilidade também da Previdência Pública ter um colapso num determinado momento e aí uma quantidade gigantesca de aposentados simplesmente vão ter aí uma redução muito grande na aposentadoria ou então uma interrupção nos pagamentos. Eric, Lula disse, nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Concordo, Eric. Na verdade, Eric, é que nunca os brasileiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula. E é praticamente impossível, Eric, um governo que não seja comunista, como o governo Lula. Eu acho engraçado quando falam que o governo Lula é um governo comunista, eu acho uma estupidez de grande monta, né? O governo Lula, ele conseguiu enriquecer todas as camadas da população, todas. Então, nunca, você pode até tirar, o Lula fala isso meio revoltado, Eric, que ele fala, por que os banqueiros estão fazendo isso com o Brasil agora, sendo que nunca eles ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo?
Mas o Lula poderia trocar para a seguinte frase: nunca, nenhuma classe social ou empresarial dentro do Brasil ganhou tanto dinheiro quanto no meu governo. Então, os banqueiros também ganharam muito dinheiro, mas os trabalhadores também ganharam muito dinheiro. Uma forma muito simples de ver como os trabalhadores ganharam muito dinheiro é só perceber que, no início do governo Lula, o salário mínimo era só o suficiente para uma pessoa comer. A partir do governo Lula, o salário mínimo foi tendo aumento real, acima da inflação, chegando no ponto em que, antes do golpe, o salário mínimo saiu, né, do início do governo Lula até o final com 4 vezes o valor real. Então o Lula quadriplicou o salário de todo brasileiro, porque quase todos os brasileiros recebem indexado ao salário mínimo, né? Então você olha, por exemplo, a tabela de uma classe, por exemplo, os engenheiros, você vai ver lá que no CREA vai ter achar a tabela lá, ou no CREA, no Sindicato dos Engenheiros, ela vai estar indexada ao salário mínimo, 6,5 salários mínimos, né? Então todo brasileiro passou a ganhar o quádruplo. Então todo mundo passou a ganhar mais. A pergunta básica que o Lula faz quando ele fala isso, Eric, é o seguinte: por que os banqueiros estão destruindo o Brasil, atrapalhando o Brasil, sendo que com o meu governo todos estavam ganhando, mas eles ganharam também, né? A pergunta básica é essa. Mas aí, lógico, o eleitor do Bolsonaro entende de forma diferente. Ele quer criticar: mas o Lula governou para banqueiros. Não, a gente tem uns dados que chama Gini Coefficient, que é o coeficiente Gini, que mostra que não. Muito obrigado, Conceição Carneiro, aqui pelo superchat, que eu tô vendo aqui que aos poucos eu tô perdendo algumas informações aqui no outro canal, mas deixa eu agradecer aqui a Conceição Carneiro. Muito obrigado. Então, a gente tem o coeficiente Gini que mostra que o Brasil teve a maior redução da desigualdade social nesse período, ou seja, ele realmente enriqueceu muitos banqueiros, como enriqueceu muitos trabalhadores lá da base, ou seja, todo mundo cresceu durante o governo Lula. Por que tanta perseguição contra o governo Lula? Por causa do triplex. Triplex. Meu amigo, continua falando do triplex e destruindo a sua vida, porque é isso que o brasileiro está fazendo hoje. O brasileiro, na qualidade de massa de manobra, ele pegou realmente a narrativa do triplex e por causa da narrativa do triplex ele está vendo a vida dele ser destruída. Economicamente, socialmente, moralmente, intelectualmente. O Brasil está sendo dizimado porque você mordeu a narrativa do triplex. Presta atenção, você está sendo o idiota dessa história. Por causa da narrativa do triplex, você está perdendo investimento em educação, investimento em saúde, o desemprego está aumentando, está tudo acontecendo porque você mordeu a narrativa do triplex. Você não conseguiu acreditar no caso Queiroz, né? O que te interessa é a narrativa do triplex. Continua, massa de manobra. Continua, cardume. Veste a camisa verde e amarela, vai lá gritar, põe hashtag fora PT. Mais engraçado em Porto Alegre é isso. Os barraqueiros, provavelmente com algumas faixas garradas, né, dos eventos anteriores, eles precisam vender faixas, aí eles levaram as faixas. Só faltava ter faixa Cunha, nós chamamos, né? Porque às vezes o cara escreveu isso, não conseguiu vender. Ele pensa, deixa eu levar pra rua que talvez vende. Tinha lá hashtag fora PT. Peraí, mas o PT já saiu da presidência. Qual que é a onda do hashtag fora PT agora? Não, tava lá. Tava lá porque o cara não conseguiu vender no evento anterior, ele estava tentando vender agora. Né? Porque pro cara que vende faixa é só um evento. Né? Pode ter certeza. Se tiver um evento, né, da esquerda, ele vai estar lá. Não aos cortes na educação. Né? Pode ter certeza. Seonel, muito obrigado. Ele fala agora, se a vizinha botar silicone, eu posso ser preso. Seonel, agora se a vizinha botar silicone, eu posso ser preso. Deve ser por causa da questão aí do... Não sei se é por causa da questão do sítio, eu não entendi a piada. Gata Negra. Segundo, deixa eu ler aqui antes que foge, que eu volto lá, o Dair dos Reis. No governo Lula, a maioria ganhou, mas os ricos querem que só eles ganham lucro. Quanta ganância. Exatamente. Odair, esse é um dos meus primeiros vídeos, eu falo sobre o Bolsa Família, e eu falo exatamente sobre isso, sobre o fato de que o grande problema da crítica contra o Bolsa Família não é que sai dinheiro do governo, porque o Bolsa Família estimula a produção, então a arrecadação, no final das contas, é maior do que o dinheiro investido no programa. Mas por que criticam? Criticam porque essa arrecadação ela vai para os cofres públicos e o dinheiro que vai para o Bolsa Família, obviamente,
é um dinheiro que não vai para construir um aeroporto num sítio de um político e assim por diante. É lógico que eles ficam morrendo de raiva. Gata Negra, segundo o DETER-INPE, referente às unidades de conservação da Amazônia, de agosto até abril, o desmatamento acumulado foi de pouco mais de 8 mil hectares. Destes, 7 mil foram desmatados nos primeiros 15 dias de maio somente. Lembrando que a gente precisa fazer um alerta ambiental, porque se tem uma coisa... Gente, o Bolsonaro ele foi procurar socorro dos Estados Unidos. Agora, quanto mais a gente mostra para o mundo que o Bolsonaro é uma ameaça para o meio ambiente, mais difícil fica para os Estados Unidos salvarem o Bolsonaro num eventual derrubar do Bolsonaro. Porque os Estados Unidos querem o Bolsonaro no Brasil? Sim, ele é o presidente, ele é digamos que o vassalo dos Estados Unidos aqui. Mas uma coisa é real, os Estados Unidos não vão intervir numa eventual derrubada do Bolsonaro se o mundo inteiro souber o que o Bolsonaro é. E para o mundo, essa informação é mais importante até que a prisão do Lula, uma informação referente à destruição ambiental promovida pelo bolsonarismo. Deixa eu agradecer Ione Freitas, muito obrigado. Então, Gata Negra, muito obrigado também, Ione Freitas, pelo superchat, muito importante para o canal, para a sobrevivência dos canais, muito importante para o pagamento das despesas. Léo, parabéns por seu trabalho, sou muito grata a você por suas lives. Foi através delas que tive o prazer de conhecer a Tatiana, pessoa maravilhosa que eu amo muito. Então, muito obrigado, Ione Freitas, eu fico muito feliz de saber dessa função social aqui do canal, de fazer amigos. Muito obrigado mesmo. Vejo que aos poucos as pessoas vão se conhecendo nas lives, aos poucos as pessoas vão aí entrosando, né? Parece que o Clicério deu uma sumida, mas o Clicério e o Luiz Chocoprin já estão pensando em montar um negócio também. Tá meio pausada a ideia, mas parece que vai acontecer, né? Tem que voltar a planejar, voltar a trazer as ideias, né? Deixa eu agradecer Eliane Márcia. Léo, boa noite. O Bozo chamou a ABIN de reduto de esquerdistas. Olha, pessoal, eu queria comentar essa coisa dos bolsonarianos, né, eleitores do Bolsonaro, essa coisa da equipe do Bolsonaro chamar toda a instituição brasileira de comunista, de reduto de esquerdista, né, enfim. E queria até compartilhar com vocês um raciocínio a respeito desse tipo de argumento. Por quê? A gente escuta isso constantemente. Constantemente a gente escuta eleitor do Bolsonaro falando que tem que fechar a universidade porque a universidade é reduto de esquerdista. Ah, o eleitor do Bolsonaro fala que a educação brasileira não presta porque os professores são esquerdistas. Aí fala que dentro da inteligência brasileira é um reduto de esquerdistas. Ah, dentro de tal lugar é esquerdista. Gente, vamos cair na real. Se as universidades estão repletas de professores esquerdistas, se os professores brasileiros são esquerdistas, se a ABIN é um reduto de esquerdista, o que você está fazendo na direita? Será que você não entendeu que você que está sendo otário? Olha, você critica as universidades brasileiras porque lá tem esquerdistas. Você critica os professores brasileiros porque eles são esquerdistas. Aí você critica o STF de esquerdista. Daí a pouco você critica... Cara, o erro não pode estar com os professores universitários, o erro não pode estar com os demais professores, o erro não pode estar na ABIN. O erro está em você, cara. Cai na real. Não é que a ABIN é esquerdista, não é que os professores são esquerdistas, eles são sensatos. É você que é massa de manobra. Essa coisa de achar que todo mundo está errado e o Bolsonaro está certo, tem alguma coisa errada aí. Até porque, se o Bolsonaro tivesse certo, ele não estava só fazendo a economia cair. Essa coisa de achar que é o mundo que está errado e o Bolsonaro e você estão certos, tem alguma coisa errada aí. Então reflita, olha, os livros estão errados. O MEC está... Agora o MEC não está errado mais, mas o MEC sempre esteve errado. As universidades estão erradas. Os professores universitários estão errados. Os professores de nível médio são comunistas e estão errados. Os intelectuais estão errados. Os artistas estão errados, é Lei Rouanet. Será que realmente só você está certo? Será que vale a pena você continuar pensando assim? Todo mundo está errado, principalmente aquelas pessoas ligadas à ciência. São
doutores estão errados, são comunistas. Professores universitários estão errados, são comunistas. Os professores de nível médio estão errados, são comunistas. Quem está certo é o Bolsonaro, que nunca estudou nada, que não sabe fazer um discurso, que não entende de economia, que não entende de política e que só fala brigando. É esse cara que está certo. Você continua pensando que realmente o Bolsonaro está certo e o resto do Brasil está errado. Vai em frente. Você está realmente assinando embaixo do seu diploma de extrema estupidez, porque não faz muito sentido, né? Se você começa a imaginar que está todo mundo errado, só você que está certo, tem alguma coisa errada na sua cabeça aí. Denis Albert Rodrigues, muito obrigado pelo superchat. Denis, muito importante para o crescimento dos canais. Odair dos Reis, somos esquerdistas porque saímos da Matrix. Exatamente. É o que essas pessoas precisam começar a perceber, porque olha, gente, é lógico que existe a possibilidade da maioria estar enganada, isso é claro que pode acontecer. Na época lá do Galileu Galilei, ele queria falar que a Terra se movia e o resto da humanidade achava que não, isso pode acontecer. Mas será que você é essa mente brilhante? Será que realmente você que nunca estudou economia sabe mais economia do que... Aqui, olha, veja bem o ponto de vista. Márcia Milione, 50 milhões está errado. Pode sim, Márcia. Não é pelo número. Vamos pensar. Será que você acha que o fato de uma maioria ter votado no Bolsonaro significa que essa maioria está certa? Porque, olha, quando Galileu Galilei falou que a Terra se move, o resto da humanidade falou que não. O cara foi quase assassinado porque falou que a Terra se move. Quando falaram, então, que a Terra era redonda, até hoje tem briga por causa disso. Você tem que ter um pouco de inteligência, Márcia Malione, que é o seguinte: uma parte dos intelectuais que querem Bolsonaro querem pôr segundas intenções. Ah, não, beleza, Estado mínimo, eu sou rico, eu não preciso do Estado. Mas espera aí, o resto da maioria da população é rica? Não. Olha, Estado mínimo, eu sou milionário, eu quero privatizar, eu quero comprar empresas públicas. Sabe, eu não preciso de escola pública para os meus filhos, eu não quero que o imposto meu vá para essas escolas públicas. Então, existe sim a possibilidade de pessoas conscientes estarem do lado do Bolsonaro. Mas o fato de 50 milhões de pessoas, 58 milhões de pessoas terem votado no Bolsonaro não significa que o Bolsonaro está certo, não. Isso aí, olha, eu basicamente, vou falar com vocês uma coisa básica. Eu basicamente prefiro, né, vou escolher, eu vou falar hoje uma coisa muito básica e eu gostaria que vocês refletissem comigo. Se você tiver a possibilidade de fazer um processo eleitoral para escolher o remédio que seu filho vai tomar para uma doença, o que você prefere? Vamos pensar o seguinte: você tem condições de um processo eleitoral, então 100 milhões de pessoas vão votar. E qual que vai ser o remédio que seu filho vai tomar? Você prefere escutar a palavra de 100 milhões de pessoas num processo eleitoral para escolher o remédio do seu filho, ou você prefere escutar a palavra de um médico conceituado? Eu acho, o ponto de vista que eu tenho, com raras exceções, o ponto de vista que eu tenho é que qualquer um entre nós prefere muito mais a palavra de um médico especialista, conceituado, do que um processo eleitoral na hora de decidir sobre o tratamento do próprio filho, da mãe. Se você não tiver filho, pensa na sua mãe. Pergunta básica: por que você acha que 58 milhões de pessoas sabem mais sobre economia do que um doutor em economia das universidades brasileiras? Por que você acha que 58 milhões de pessoas sabem mais sobre política do que os universitários, os professores universitários que estão lá desenvolvendo as teorias políticas? Eu pergunto isso porque se você estiver numa situação em que você vai entregar para o povão brasileiro a decisão do tratamento do seu filho, olha, o seu filho está com risco de morte, tem que decidir qual que vai ser o tratamento. Se você tiver que escolher, você não vai escolher um processo eleitoral. Você vai procurar o melhor especialista. Olha, o Queiroz, na hora que ele foi tratar, ele não fez uma enquete na internet sobre qual que é o melhor tratamento, não. Ele foi lá para o hospital Albert Einstein, né? E assim é com qualquer pessoa. Quando você está numa dificuldade aí, olha, estou numa dificuldade jurídica, né? Estou sendo processado. Você não faz uma enquete na internet sobre como que você vai fazer sua defesa, você procura um bom advogado.
E assim por diante. Pergunta básica. Se você jamais colocaria o seu futuro, o futuro de seu filho, o futuro de seus pais, nas mãos do povo comum, você procuraria um médico especialista? Por que você acha que o voto de 58 milhões de pessoas indica que o Bolsonaro sabe mais economia do que os economistas que estão nas universidades brasileiras, sabe mais de política do que os nossos cientistas políticos, sabe mais das coisas do que as pessoas que ele critica? Né? Sabe mais do que a ABIN, sabe mais do que as universidades. Vamos cair na real. Você precisa refletir sobre sua estupidez. Você precisa definitivamente refletir sobre o seu retardadismo, porque você está deixando a emoção ser muito mais forte que a razão. Isso é uma questão lógica, isso é uma questão óbvia. Basta você se perguntar: eu escolheria o tratamento do meu filho com risco de vida através de um processo eleitoral ou através de um especialista? Basta você pensar assim. Se você pensar dessa forma e lembrar que um especialista vem das universidades, você, eleitor do Bolsonaro, vai perceber, primeiro, a importância das universidades e, segundo, a insignificância da compreensão popular a respeito dos temas complexos. Basta você pensar dessa forma. Deixa eu liberar aqui e agradecer José Uchoa. José Uchoa mandou um superchat aqui, um superchat muito importante para o crescimento dos canais. Ele fala: tá certinho, a ABIN ser esquerdista, lá é agência de inteligência. Se fosse agência de burrice, seriam bolsominions. Eu vou ler mais uma vez para que as pessoas entendam por que o Bolsonaro tem razão quando ele fala que a ABIN é um antro de esquerdistas. José Uchoa traz para a gente aqui uma resposta muito básica. Tá certinho. A ABIN ser esquerdista, lá é agência de inteligência. Se fosse agência de burrice, seriam bolsomínios. Então, né, se o Bolsonaro quiser realmente ter uma agência de direitistas, que monte a agência de ignorância brasileira e não a agência de inteligência. Deixa eu liberar aqui também os... Tô vendo aqui ver se chegou algum superchat aqui no outro canal. E deixa eu agradecer muito vocês aqui pelas participações. Quero ver o velho da Havan na cadeia. Paulo Araújo. O velho da Havan que... Eu queria basicamente saber se o velho da Havan tomou calote da produção do Senhor dos Anéis, se ele realmente não teve os direitos trabalhistas. E Elizabeth Tori fala: sensacional, José Uchoa. Foi muito boa a colocação assertiva aqui do José Uchoa, né? Claro que a ABIN é esquerdista. É agência de inteligência, pô. Se fosse de direita, tinha que ser agência de ignorância, né? E Odair dos Reis fala: eu boicotei as lojas Havan. E Cláudio Pascoal fala: chora não, Léo. Mas, Cláudio, por que eu tô chorando? Né? Vamos pensar, qual que é o motivo de eu estar chorando? Se for pela eleição do Bolsonaro, eu já fui muito claro aqui, tá, Cláudio? Eu não estou chorando, estou gargalhando. Existia a possibilidade do Bolsonaro governar de uma forma cruel, mas escondida. Eu tinha muito medo que o Bolsonaro conseguisse fazer no Brasil Tinha muito medo que o Bolsonaro conseguisse fazer no Brasil o que o PSDB consegue fazer em São Paulo. Em São Paulo, o PSDB consegue ser extremamente perverso. São Paulo, obviamente, tem o maior orçamento do Brasil e o PSDB consegue nadar em cima desse orçamento. E dentro do orçamento, o PSDB coloca, obviamente, a mídia toda como amiga, então ele não leva pancada em São Paulo. Eu tinha medo que o Bolsonaro conseguisse chegar ao poder, fazer a mesma coisa e iludir as pessoas que estava tudo bem. Só que não. O Bolsonaro conseguiu mostrar... Olha, Cláudio, o governo Bolsonaro está repetindo todas as coisas que eu avisei. Será que faz sentido eu chorar? O Bolsonaro está confirmando absolutamente tudo o que eu falei. O Bolsonaro está quase que me dando um título de vidente. E é eu que vou chorar? Não. Quem tem que chorar, Cláudio, não é eu ou qualquer eleitor do Haddad. Quem tem que chorar é o eleitor do Bolsonaro, que está passando vergonha. Porque, basicamente, você viu o fracasso do evento de ontem? Você viu como que as pessoas já estão envergonhadas de terem votado no Bolsonaro?
Essas pessoas de ontem, elas fingem que não sabem do caso Queiroz, mas está cada vez mais difícil. Então, eu chorar? Não, cara. Eu estou aqui para debochar. Pode ficar tranquilo que enquanto tiver Bolsonaro por lá, vai ter eu rindo da sua cara por cá. Eu não vou chorar. Eu estou aqui para debochar. Enos Cunha, 300 pessoas em Sorocaba. E agora eu estou vendo aqui que Alcides Reis está falando sobre o evento que aconteceu em Porto Alegre. Eu acho muito importante falar sobre esse evento, pessoal. Esse evento, eu vejo esse evento como um evento divisor de águas, que a esquerda já começa a perceber a importância de falar sobre assuntos mais delicados, que parece que ela tinha um pouco de medo de falar antes. A Dilma fez uma contextualização muito interessante do cenário que levou o Brasil à crise que ele está vivendo hoje, só que agora a Dilma não tenta colocar o problema só em eventos nacionais, ela consegue fazer de uma forma muito contextualizada uma abordagem do evento de forma geopolítica. Ela consegue explicar a crise brasileira e como o Brasil sofreu essa invasão de outros países, como o Brasil foi boicotado, como o Brasil foi sabotado. Então eu recomendo muito que vocês assistam essa palestra da Dilma no evento do 247 em Porto Alegre. Mas é muito importante também a palestra da Maria do Rosário, complementada pela professora da Unicamp, porque falam sobre, a Maria do Rosário começa falando sobre vamos cair na real, vamos parar de mentir para nós mesmos. É fascismo, porque existe uma resistência muito grande, principalmente por parte da pessoa que está sendo fascista, de que ela está sendo fascista. E é preciso que essa pessoa consiga se identificar como fascista, é preciso que nós tenhamos essa capacidade de identificar o fascismo, porque como nasceu dos engenheiros do Havaí, lá de dentro de Porto Alegre, uma frase importantíssima, né, que o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada. Os argumentos fascistas, eles conquistam pessoas. Então, é importante saber identificar o fascismo e, mais importante ainda, as pessoas precisam entender, identificar e lutar contra o fascismo, porque ele pode chegar no ponto irreversível. E a professora da Unicamp, ela trouxe também uma coisa que é muito importante, que é a psicopatia. Essa questão da psicopatia, que é uma coisa que está presente no Bolsonaro, está presente em várias figuras públicas brasileiras, e o mais importante, essa psicopatia tem uma demanda social, tem pessoas que gostam desse comportamento, e é por isso que o Bolsonaro tem feito esse sucesso. O especialista federal fala: Léo, sou especialista e venho de Universidade Federal, não acredito na capacidade do que está sentado lá, nem na capacidade dos seus ministros. Né? Isso. E é exatamente aí que é o ponto, especialista federal. Eles estão lá, né, sentados lá, exatamente cumprindo uma pauta que não é criada lá. Essa pauta, a gente sabe, ela é feita lá fora. O que o Bolsonaro e seus ministros fazem é simplesmente apresentar a pauta para o Brasil em português. E esse é o grande problema. O Brasil está sendo governado de fora, o Brasil está sendo governado, infelizmente, para as elites de fora, e isso tem sido muito prejudicial ao Brasil. Deixa eu agradecer aqui. Tatiana, ela manda uma mensagem aqui. Edivaldo Gomes. Mas a cobertura do merdástico, fantástico, da Globo Lixo sobre esses eventos a favor do Bozo e tentando assim engrandecê-los até com fake news, beira o escatológico, é de dar nojo mesmo. Existe um consenso da imprensa nacional sobre a necessidade do Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência, pessoal. E a Globo agora, parece que o Bolsonaro chegou à conclusão que não dá para seguir sem a Globo, então parece que agora o Bolsonaro já é Rede Globo, né? O Bolsonaro se rendeu aí e agora ele não é mais aquele político que antes brigava com a Globo. Agora o Bolsonaro já é um cachorrinho da Rede Globo, vamos pensar assim. Eu queria pedir para vocês compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Eduardo
Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a Gata Negra pelo superchat. Ione Freitas, muito obrigado também, Ione Freitas, aqui pelo superchat. Deixa eu... E, pessoal, eu queria lembrar vocês, todos os dias eu falo sobre isso. É importante, quem puder ajudar o canal, tem contas bancárias anunciadas aqui nas descrições do canal. Então, quem puder ajudar, que ajude, por favor, também. Quem puder, com doações através das contas. Adenilson Soares Prado. Léo, estão travando na economia. Aqui com interesses... Tá muito difícil de ler. Ficou muito difícil de ler. Júlio César Cláudio. Léo, a maioria condenou Jesus à morte e pediu a liberdade para o bandido salteador Barrabás. É bíblico, tá aqui, bem lembrado, né? Porque a gente teve um colega falando lá dos 58 milhões do Bolsonaro, dando a ideia... Não, 58 milhões do Bolsonaro pode até referendar e consagrar ele como presidente. Democracia é isso. Mas não significa que ele tenha razão, não. E aí o colega traz aqui uma coisa importantíssima, né? Que a maioria condenou Jesus à morte. Então, né, bem contraditório que o eleitor do Bolsonaro, né, cristão, conservador, pessoa de bem, considere a decisão da maioria como sendo algo sempre, né, perfeito e inquestionável. Sameaza Guedes. Léo, essas pessoas gostam de serem ruins, gostam de fazer o mal, gostam de matar, gostam de destruir. Foram criadas para serem criaturas abjetas e eles se orgulham disso, de serem fascistas. Infelizmente, a gente precisa concordar que é mais ou menos isso mesmo, né? Essas pessoas que foram aí na micareta fascista do Bolsonaro, essas pessoas que estão vivendo a micareta fascista, eles realmente gostam disso, né, pessoal? Eles têm orgulho disso. Parece estranho, mas eles curtem isso mesmo, né? Deixa eu trazer para vocês aqui. Deixa eu ver como é que estão as notícias aqui na página do Brasil 247. Deixa eu modificar aqui, porque agora eu tô um pouco com menos recurso por causa de uma tela só, mas agora deu certo aqui. Deixa eu voltar para a capa. Tarefa fundamental é isolar o fascismo. Segundo o colunista Marcelo Zero, as últimas manifestações foram convocadas pelo capitão com o objetivo principal de emparedar as instituições democráticas, especialmente o Congresso Nacional, que demonstra alguma independência face ao festival inacreditável de absoluta incompetência do governo. Se a gente estivesse vivendo a Constituição brasileira, obviamente o Bolsonaro ele não poderia ter feito isso, né, pessoal? Isso é uma coisa completamente sem nexo. Deixa eu ler aqui para vocês aqui. Em tempos de presidente homofóbico, turismo LGBT cresce 11% ao ano no Brasil. 30 de maio, novos atos pela educação estão confirmados em 69 cidades do país. Eu vou abrir isso aqui que eu acho muito importante a gente falar sobre o evento do 30 de maio. E eu volto a dizer que eu sou muito orgulhoso, né? Porque o evento do dia 15 de maio aconteceu exatamente no meu aniversário e foi realmente um ponto de virada a respeito do bolsonarismo, né? No momento em que eleitores do Bolsonaro estavam também nas ruas contra a redução dos investimentos na educação e o Bolsonaro chamou todos os estudantes que estavam lá presentes de idiotas úteis, eu acho que foi um momento muito simbólico, que é mais ou menos assim, qualquer um que não concordar com o que o Bolsonaro fizer, e a gente sabe que nem é decisão do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem decidido muitas coisas, qualquer um que for contra é idiota útil. Então hoje nós estamos realmente no ponto de reflexão. Então deixa eu ler aqui para vocês. Após a grande adesão à mobilização nacional reconhecida como 15M, a UNE, União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e outras entidades acadêmicas decidiram convocar a paralisação do 30 de maio.
Até o momento, as manifestações foram confirmadas em 24 capitais e 45 municípios no interior do litoral. Então, é muito importante que nesse momento o bolsonarismo perceba que ele não pode atacar a educação. A ideia que eu acho nesse momento, a ideia mais importante é mostrar para o povo como que as políticas bolsonarianas são contrárias ao interesse nacional. Nem é derrubar o Bolsonaro, porque existe um consenso hoje na esquerda. Eu sempre fui muito a favor da esquerda conquistar o Mourão para a esquerda, só que a esquerda não fez isso. Então hoje já existe um consenso de que como o Bolsonaro é insustentável, ele não vai conseguir mais tomar atitudes perigosas e bizarras, o que significa que é interessante manter o Bolsonaro o máximo que der e não lutar pela queda do Bolsonaro imediatamente. Isso por quê? Qual que seria o maior medo a respeito do Bolsonaro? O maior medo seria um Bolsonaro que iniciasse uma guerra, um Bolsonaro que continuasse aí desrespeitando países árabes. Só que o Bolsonaro está tão fragilizado que ele dificilmente irá por esse caminho. Parece que agora a única coisa que o Bolsonaro vai fazer é essas reformas, né? Sobrou para o Bolsonaro agora só a parte mais difícil da política brasileira, a parte mais impopular, as reformas. Então surgiu aí essa ideia de derreter o Bolsonaro e fazer realmente o Bolsonaro voltar atrás. Então a ideia é utilizar esse corte na educação para que o Bolsonaro se arrependa, mobilização das pessoas, para que as pessoas percebam que a intenção do Bolsonaro é acabar com a educação pública. O mais importante é isso. As pessoas precisam perceber que a intenção é acabar com a educação pública. E digamos que o contra-ataque do Bolsonaro, ele está sendo perigoso. Eu não vou falar que não funciona, porque o contra-ataque do Bolsonaro através da mamadeira erótica deu certo, mas o contra-ataque do Bolsonaro está sendo muito perigoso, porque, olha, quando o Bolsonaro contra-atacou com a mamadeira erótica, o que ele quis dizer é que os políticos do PT iam utilizar a mamadeira erótica nas escolas, né? Então é uma coisa que ele reduziu aos políticos do PT, um universo aí de centenas de pessoas, se a gente pensa no governo federal. Agora, quando o Bolsonaro ataca a educação e fala que nas universidades federais tem vagabundo, pessoa fumando maconha, pessoas fazendo orgias, ele está atacando um número muito maior de pessoas, né, gente? Ele está atacando professores, filhos de professores, ele está atacando estudantes, pais de estudantes, irmãos de estudantes. Isso pode crescer muito. E mais, ele não está atacando só as escolas federais, porque tem muitos secundaristas que estão sonhando em estudar em escolas federais. Então, quem que fica de fora e quem que abraça o ataque às escolas federais e acaba propagando essa ideia de que nas escolas federais é só orgia, só curtição, só fumação de maconha? Primeiro, o cara que não conseguiu passar no vestibular federal, nem todos, mas muitas pessoas que não conseguiram passar no vestibular federal por inveja, elas acabam abraçando o discurso bolsonarista. Por outro lado, pessoas que nunca estudariam, como fanáticos religiosos, que são facilmente conduzidos, eles abraçam esse discurso bolsonarista porque eles são massa de manobra. O motivo é muito simples, são massa de manobra e eles abraçam qualquer tipo de discurso. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas são conduzidas nesse sentido. Mais uma coisa é verdade, esse tipo de evento, ele junta muitos estudantes, ele consegue unir várias pessoas que não são apenas aquelas pessoas que antes estavam sendo atacadas como possíveis aplicadores do kit gay, aplicadores da mamadeira erótica, porque ali eles estavam falando de centenas de políticos do PT. Agora não, agora eles estão falando de milhões de pessoas, porque são pessoas que estão nas universidades federais como professores, trabalhadores, como alunos, pessoas que estão sonhando em chegarem às universidades federais. Então, de um lado, a gente tem o frustrado que não passou na Universidade Federal no vestibular e ficou com raiva e quer destruir a Federal porque ele não conseguiu chegar lá. A gente tem também o babaca que formou na Federal, mas agora acha que porque ele formou não precisa mais, tem que destruir. E o fanático que nunca vai pisar numa universidade, seja lá qualquer, porque ele é fanático. Então são essas pessoas que estão apoiando a destruição da educação pública. Mas em contrapartida, o resto está contra. O que significa que é uma pauta muito interessante de unificação do povo, porque dentro dos contras tem até eleitores do Bolsonaro. Gilmar Ferreira, Léo,
O que mais tem é templos e igrejas. Sabia que nesses lugares não é crime a lei da homofobia? Olha, Gilmar, vou falar uma coisa que vai te assustar aqui, sabe? Deixa eu ver se chegaram alguns superchats aqui para agradecer antes da Conceição Carneiro. Eu vou falar sobre essa questão, deixa eu só dar uma confirmada aqui, porque hoje eu estou com uma tela só e se chegou eu não vi. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando. Lembrando vocês que é importante compartilhar para a gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar também aí nas contas bancárias, temos as contas bancárias divulgadas aí. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da homofobia, tá, Gilmar Ferreira? Olha, existem, Gilmar Ferreira, eu vou falar no meu ponto de vista, tá, gente? Eu respeito demais quem pensa diferente. Mas eu acho que existe um momento em que uma solicitação se torna uma imposição. Vamos pensar, por exemplo, sobre as causas dos casais homoafetivos e vamos pensar sobre o direito civil de um casal homoafetivo para a gente refletir até que ponto faz sentido e até que ponto começa a ultrapassar os limites. O que é um grande debate a respeito do casamento homoafetivo? A questão de direitos civis. Estou falando com vocês a questão de direitos civis porque vou contar para você casos que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, Débora Camille. Débora Camille está participando ali, escrevendo 17. E olha, Débora, eu vou te chamar para reflexão a respeito dessa questão do casal homoafetivo. E vou primeiro falar o seguinte, olha, esqueçam a parte íntima, esqueçam a parte moral, esqueçam a parte religiosa. Vamos pensar na parte legal, lei, direitos. Pense o seguinte, se você é um casal, seja hétero ou homoafetivo, você tem direito, por exemplo, de contratar um plano de saúde para casal. Plano de saúde para casal. A Débora Camille fala, gosto de vocês, Toba. Obrigado, Débora, mas presta atenção no que eu estou falando, que eu tenho certeza, eleitores do Bolsonaro, prestem atenção no que eu estou falando a respeito de leis relacionadas aos homossexuais, que vocês vão entender por que às vezes vocês estão sendo radicais demais no que diz respeito a essas leis. Olha, pense o seguinte, vamos pensar o seguinte, esqueçam o posicionamento religioso de vocês. Vamos colocar o posicionamento religioso agora de lado e vamos pensar na questão dos direitos. Vamos pensar num casal homossexual, homoafetivo, e esse casal quer contratar, por exemplo, um plano de saúde. Se o casamento homoafetivo é reconhecido, eles são casados, o plano de saúde é para casal, o preço é muito mais baixo. Isso é uma reivindicação extremamente lícita, porque, olha, eles estão reivindicando um direito civil, que é um direito que cidadãos precisam ter para poder ter acesso a esse plano de saúde. Vamos pensar, por exemplo, numa cota de clube, né? Todo mundo conhece aqueles clubes que vendem cotas e a cota é familiar. Então, um casal pode usar a mesma cota e o casal participa ali do clube com a mesma cota. Se esse clube recebe uma certidão de casamento homoafetivo, ele vai cobrar uma cota para esse casal homoafetivo. Mas se o casamento homoafetivo não é aceito no Brasil, esse casal homoafetivo, eles podem viver a intimidade deles, isso não vai ser proibido, mas eles não vão ter acesso a esse clube pagando uma cota. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas que estão lutando contra... As pessoas que estão lutando aí contra os direitos dos homossexuais, elas pensam só na parte íntima, que é a parte que sensibiliza o fanático, mas elas não levam a sério o fato de que a parte íntima, cada um tem o direito de fazer o que quer. Ou seja, proibir o casamento homoafetivo não vai, sob hipótese alguma, proibir que os homossexuais façam sexo. Você não vai proibir isso. Eles vão continuar tendo esse direito íntimo não muda. Mas o que muda? O que muda é o direito civil. Então, por que eu estou falando? Eu sei que você está falando da questão criminal, mas eu estou falando da questão de direito civil para depois entrar nos direitos criminais. Aí vamos pensar no seguinte, Gilmar, vamos pensar o seguinte. Aí vamos pensar que hoje
o Congresso Nacional decida que o casamento homoafetivo agora ele não tem nem mais polêmica, ele é permitido e pronto. Essas pessoas passam a ter direitos civis. Pronto. Então, uma cota de clube para os dois, um plano de saúde para o casal, né? Não, beleza, o casal comprou um apartamento, né? Se um morrer, o outro é automaticamente, né, dono ali daquele apartamento e pronto, não tem nem discussão, porque se não fosse dessa forma, sem a certidão de casamento, todo o patrimônio imóvel adquirido, eles tinham que fazer um contrato sobre... Muito complicado, para o casal é muito mais fácil. Então, estou falando de direitos civis. Agora, vamos pensar se realmente faz sentido extrapolar os limites, porque eu penso o seguinte, todo direito, ele traz consigo um certo limite, né? Se ele ultrapassa os limites, ele passa a ser agressivo. Antes de falar sobre ultrapassar limites, eu quero agradecer aqui Jesus Givanildo pelo superchat. Por favor, divulga meu canal. Tem apenas 2 meses e meio e já está com quase 700 pessoas. Obrigado. Então, Jesus Givanildo está aqui com o canal, né, provavelmente progressista, senão ele não estaria divulgando aqui, mas eu acho que o Jesus Givanildo já anunciou aqui algumas vezes, eu lembro, né, quem puder participar do canal dele. Eu agradeço, pessoal, porque, olha, quem estiver se unindo a nós em canais progressistas deve ser apoiado. Agora, Gilmar, agora que eu falei com vocês, pessoal, sobre essa questão de direitos que fazem sentido, eu vou falar com vocês sobre coisas que podem fazer sentido. Para você, mas não fazem para mim. Mas eu tenho o direito de falar que não faz sentido? Não, eu falo por mim. Né? Quem define isso, né? Eu nem sou deputado, quem define isso é o Congresso. Eu nem sou do STF, né? Quem tem palavra final normalmente sobre constitucionalidade é STF. Então eu tenho a minha opinião. Eu acho que dar direitos civis aos homossexuais é extremamente pertinente, é covardia falar qualquer coisa ao contrário. Mas obrigar instituições religiosas a receberem homossexuais e realizarem matrimônio de homossexuais, isso não compete, obviamente, à justiça brasileira, à lei brasileira. Por quê, gente? Olha, você participar dos atos da vida civil, isso é uma opção sua. Quer dizer, isso é uma obrigação sua. Você não consegue fugir dos atos da vida civil. O que significa que, olha, casamento, você só vai conseguir realizar um casamento se você obedecer os parâmetros do Código Civil brasileiro. E assim por diante. Então, a lei precisa garantir para o homossexual, para o casal homoafetivo, esse direito de casamento. Se não tiver a lei garantindo, obviamente, esse casal homoafetivo ele não vai poder se casar no civil. Agora, qual que é a pertinência? E eu peço um pouco de reflexão, até porque sem essa reflexão a gente acaba sendo um pouco exagerado e a gente acaba destruindo a causa dos próprios casais homoafetivos. Porque, olha, qual que é a pertinência da gente achar que um padre ou um pastor tem que ser obrigado a aceitar um casal homoafetivo dentro do credo dele? Eu acho que não tem pertinência nisso. Primeiro, eu acho que o fato de um pastor discriminar um homossexual vai fazer com que o homossexual e a família dele mudem de igreja, o que é muito mais interessante do que obrigar esse pastor a aceitar através de uma lei. Então, eu penso isso. Eu penso que obrigar as igrejas que aceitem realizar matrimônios ou aceitem a homossexualidade é uma coisa que vai contra a ideia da liberdade religiosa, porque você não é obrigado a frequentar aquela igreja, assim como a igreja não é obrigada a aceitar, né, a te aceitar lá de uma forma que vá contra os padrões daquilo que ela acredita. Esse é o meu ponto de vista, e por mais que meu ponto de vista possa ser um pouco agressivo, eu acho que vocês precisam refletir um pouco sobre isso. E aí, por que eu falei tudo isso, Gilmar Ferreira? Porque, olha, a lei da homofobia, ela acaba passando, né? O crime de homofobia, ele pode ser homofobia em alguns contextos, mas em outros contextos ele pode estar qualificado em outro tipo penal. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa entra dentro de uma igreja evangélica, ela entrou numa igreja evangélica, e ali dentro daquela igreja evangélica, ela escuta o pastor falando
que Deus não gosta de homossexuais. Olha, se você proibir o pastor de falar que Deus não gosta de homossexuais, você está proibindo a expressão religiosa. É mais interessante que bons pastores falem que Deus ama todos do que você tentar proibir um pastor de falar que Deus não gosta dos homossexuais. Porque naturalmente as pessoas vão sair fora daquele pastor que está excluindo os amigos e os familiares. Em contrapartida, você considerar isso um crime dentro daquele contexto é uma coisa muito perigosa. Seria como você considerar que uma pessoa dentro de um ringue, ela sofreu ali uma agressão física. Não, a pessoa entrou num ringue para brigar com a outra, ela tomou um murro no nariz, o nariz sangrou, ela não pode processar a outra por agressão, ela entrou naquele contexto. O contexto religioso ele não é obrigatório para ninguém. Então, se a pessoa entrou no contexto religioso e dentro daquele contexto religioso ela não foi aceita por questões dela ser homossexual, ela não pode invocar uma lei de homofobia, não faz sentido. O pastor não quis realizar o casamento porque o pastor considera que o casamento é entre homem e mulher. Ela não pode invocar uma lei de homofobia, porque aí, gente, a lei da homofobia, em contrapartida, está agredindo a livre expressão da religiosidade daquele pastor. Às vezes o pastor é um oportunista, mas às vezes o pastor tem a convicção mesmo que Deus não gosta disso. O que a pessoa perde em não ir naquela igreja? Porque aquela igreja é homofóbica. O que a pessoa perde? A pessoa não perde nada. É aquele contexto que é assim. Agora, vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que uma pessoa dentro de uma igreja, ela esconde que ela é homossexual, aí um irmão, pessoa de bem, que comprou um revólver, vai e avisa para os outros irmãos que aquela pessoa ali dentro, ela é homossexual. Aí os irmãos, todos eles pessoas de bem, eles vão lá e agridem aquela pessoa. Aí não é necessário o crime de homofobia, porque tem o crime de agressão. Tem aí lesão corporal, tem vários crimes, né? Se matar, tem homicídio, motivo fútil. Lógico, vão ter vários tipos penais, mas permitir que um contexto que é facultativo, lembrando, a religião é um contexto facultativo. Entrar na igreja é decisão sua, é decisão minha. Ninguém é obrigado a entrar na igreja. Obrigar um pastor ou um padre a realizar um casamento, obrigar um pastor ou um padre que não tenha o direito de falar o ponto de vista dele a respeito da homossexualidade, dos casais homoafetivos, isso aí é o contrário. A gente já começa a dar superpoderes para os casais homoafetivos ou para os homossexuais. Então, a lei de homofobia, nesse caso, ela poderia ser utilizada para punir pastores. Vamos imaginar que a lei de homofobia fosse utilizada da seguinte maneira: a partir do momento que a lei de homofobia vale também dentro das igrejas, eu vou ficar lá gravando o pastor fazer qualquer tipo de oração ou qualquer tipo de pregação contra o homossexual, porque isso é muito normal dentro das igrejas, para aproveitar aquele momento para julgar o cara na cadeia. Então não pode ter isso também. Então o ponto de vista que eu tenho, Gilmar, é que é muito importante que as pessoas entendam que uma lei resguarda direitos em locais que são locais obrigatórios para todos. Por exemplo, seria fantástico uma lei que resguardasse o direito do casal homoafetivo ter aí o seu casamento civil, mas seria bizarro uma lei que obrigasse padre ou pastor a realizar o matrimônio religioso. Isso é bizarro. Isso é eu acho isso sem nexo. Porque eu sou contra o casamento religioso de homossexuais? Não. Porque eu acho que um pastor ou um padre vai ter a palavra final sobre isso. E pode ter certeza que, olha, a maioria dos pastores, e eu falo maioria porque não são todos, tá, gente? A maioria dos pastores está preocupada com o dinheiro que vai entrar. Então o cara vai realizar, sim, casamento de casais homoafetivos. Podem ser que elas até cobrem mais caro. Se for homossexual vai dar problema aqui, eu cobro mais caro. Então vai ter gente realizando. Não precisa criar uma lei obrigando o padre, obrigando o pastor, porque isso aí não faz sentido, né, gente? Vai agredir a religião. Mas não agride porque lá na Bíblia não tem... Não estou falando que vai agredir Deus. É bem diferente. O que eu falo é que vai agredir a religião. E a religião pode ser cristã, pode ser malafã. Vocês acham que o Silas Malafaia é cristão? Não. A onda do Silas Malafaia é o malafismo, né? Dentro do malafismo ele tem as regras dele, o felicianismo, o maltismo, o damarismo. Cada religião tem suas regras.
E cada religião tem seu deus, né? O Silas Malafaia como deus, tem Damares como deusa. E cada uma, nas suas regras, vão decidir essa questão aí, se vão ou não realizar esses casamentos e se vão ou não criticar o homossexualismo, né? Então, ponto de vista de cada um aí. Então eu penso isso, Gilmar, eu acho que nesses lugares, que são muitos, a pessoa entra se quer. Então nesses lugares pode ser que realmente não faça sentido dar poderes também para que os homossexuais se vinguem aí, né? Homossexuais se vinguem dos pastores. Gilmar Ferreira, atentado ao pudor, isso já existe, ninguém vai se beijar dentro do templo, né? Não, e assim, com certeza, né? A gente tem que pensar o seguinte, não podemos criar brechas para que nem um lado nem o outro, né, tenha poderes para um agredir o outro. Hoje, existem poderes demais para agredir os casais homoafetivos, é preciso equilibrar. Como? Dando direito incontestável de matrimônio, né, do casamento civil. Agora, o religioso é facultativo, ele nem é obrigatório, o casamento religioso nem obrigatório é. Então deixa eu ver se chegaram aqui mais comentários enquanto eu estava comentando, que hoje eu estou só com o monitor. Não chegaram. Léo, você viu o vídeo Marina Mota do canal Púrpura? Você deve estar falando dela segurando a bandeira do... Né, o PT acabou com a minha vida. Né? Eu vi a foto, muito, muito boa. Ela é fantástica. Ela tem feito um trabalho de afronto cômico intelectual muito legal mesmo. Deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações e deixa eu convidar todos vocês para se inscreverem aqui, ó, no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa. Essa semana, se Deus quiser, eu volto a fazer os vídeos curtos, porque eu já vejo na minha frente aqui um sinteco começado, a reforma aqui do apartamento do estúdio está bem adiantada e a promessa minha era que assim que o apartamento do estúdio começasse a ficar no eixo, eu voltaria a gravar os vídeos curtos. Agora eu volto a gravar os vídeos curtos. Queria pedir para vocês assistirem a reprise desse programa que vai começar agora e amanhã, daqui a pouco, né, porque é hoje ainda, às 6h30 da tarde, o programa Léo ao Quadrado no